Desde quarta-feira, o presidente Lula tem cumprido uma agenda de compromissos internacionais. Na quarta-feira, esteve na Guiana para participar da 46ª Cúpula do Mercado Comum e Comunidade no Caribe. Hoje, sexta-feira, participa da Cúpula da Comunidade dos Estados da América Latina e do Caribe, na ilha caribenha de São Vicente e Granadinas. Sobre essa agenda, eu converso agora ao vivo com o professor e coordenador do curso de Relações Internacionais da Universidade Católica de Brasília e também nosso colunista aqui do canal AgroMais, Gustavo Menon. Professor, primeiramente, bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao canal, tudo bem? Bom dia, Felipe, bom dia a todos os nossos telespectadores do AgroMais. Professor, primeiro vamos falar então sobre a ida do presidente lá à Guiana. Ele falou em um dos momentos lá do seu discurso sobre manter a região como uma zona de paz, falou também em integração do continente, sem citar o conflito ali por Essequibo. Dá para dizer que o presidente trabalhou de alguma maneira assim nas entrelinhas, em um discurso para novamente diminuir a tensão sobre essa questão? O que dá para tirar dessa viagem, na sua análise aí, lá para o país da Guiana, nessa primeira viagem que foi então na quarta-feira? Exatamente, Felipe. Do ponto de vista da atuação da política externa brasileira, estamos falando de uma projeção que aparece como uma das agendas para a consolidação da América do Sul como uma região de paz. E isso passa, obviamente, pelos debates, pelas tensões entre Venezuela e Guiana, em virtude exatamente dessa escalada das tensões na região de Essequibo. Como se sabe, essa região recentemente foi descoberta inúmeras reservas de petróleo e trata-se de uma disputa onde o Brasil se apresenta como um elo de mediação, como uma plataforma que pode negociar essas tensões que foram historicamente constituídas entre esses nossos países vizinhos. Ao mesmo tempo, o Brasil se reposiciona em matéria de uma agenda regional no sentido de alavancar, entre outras iniciativas, essas medidas de cooperação Sul-Sul. A visita do presidente Lula à Guiana, a sua capital, Georgetown, veja que faz parte de uma série de ações, de uma série de estratégias por parte do Ministério das Relações Exteriores, capitaneado pelo então ministro Mauro Vieira, no sentido exatamente de projetar o Brasil nessa região, que é uma região de sua liderança, que é uma região de sua forte capilaridade do ponto de vista das relações diplomáticas e das relações comerciais. Não apenas isso, Felipe, estamos falando não só desse reposicionamento, ou seja, de um maior diálogo multilateral, Brasil compreendendo a América do Sul e, sobretudo, a América Latina como uma região estratégica para sua projeção internacional, mas há uma série de agendas cristalinas que nós já sinalizamos em outras conversas. O debate sobre soberania alimentar na criação de uma aliança global contra a fome, todos os desafios que envolvem o debate das mudanças climáticas. O Brasil, como se sabe, está à frente da liderança do G20, no próximo ano, a realização da COP30 na cidade de Belém, ao norte do país, e sem falar dessa atuação estratégica por parte do Itamaraty, do ponto de vista de revisitar os mecanismos da governança global. A título de referência, Felipe, para se ter uma ideia, a Comunidade do Caribe, a CARICOM, que possui aí na sua organização 15 países caribenhos, representa cerca de 7% dos assentos na ONU. Do ponto de vista da orquestração regional, essa participação se amplia para 44% dessa representação junto aos Estados americanos, na Organização dos Estados Americanos, a OEA. Percebe, então, que o presidente Lula tenta, de certa forma, ganhar adeptos, ganhar parceiros na região para o alavancamento dessa agenda de cooperação e fortalecimento dos diálogos multilaterais. Em relação à nossa participação, essa retomada do presidente Lula em visitas a esses países ao norte do nosso território, lembrando que o presidente Lula visitou, por exemplo, Suriname durante o seu primeiro governo, agora chega a Guiana exatamente com esses projetos de maior cooperação sul-sul. Mas veja que a Guiana cresceu, Tiago, nos últimos anos,
cerca de 1000%, né? Um comércio pujante nos últimos anos, em virtude da descoberta das reservas de petróleo naquele país. Só para você ter uma dimensão em relação a essas correntes de comércio, as correntes de comércio bilaterais entre Brasil e Guiana, nos últimos 3 anos, a gente está falando de um salto qualitativo e quantitativo da ordem de 60, 70 milhões de dólares para cerca de 1,3 bilhões de dólares. Então, estamos falando aqui da tentativa do governo brasileiro de fomentar essas parcerias com os países latino-americanos, inicialmente com os países caribenhos e agora na cúpula da CELAC. Pois é, eu sinceramente, nos últimos anos, eu não lembro de um presidente ter cumprido uma agenda internacional tão forte aqui, né, nos nossos vizinhos, no Caribe, na América Latina. Parece que o presidente, de fato, ele está tentando se reconectar o Brasil a esses países. E em vários discursos, o presidente Lula ele tenta trazer uma importância muito maior para o sul global, para os países, né, do sul global. Mas então, para que isso de fato aconteça, é preciso de fato fortalecer essas relações aqui com os nossos vizinhos primeiro, para poder ter esse embasamento de trazer essa maior relevância do sul global nas discussões, de repente, lá na Europa e em cúpulas importantes, né? Exatamente, Felipe. Compreender como que a América do Sul e também a América Latina trata-se de uma região estratégica para a inserção do Brasil do ponto de vista das disputas na divisão internacional do trabalho. Isso passa por essa atual agenda do governo brasileiro de ampliar o Mercosul na América do Sul, de estar à frente dessa liderança do G20 e nesse processo também de ampliação dos BRICS, os chamados BRICS+. O governo Lula tenta, de certa forma, resgatar aquela política externa consagrada até em um princípio constitucional, a Constituição Federal de 1988, no sentido de estimular exatamente essa cooperação com a América Latina, entendendo essa região como a nossa região no planeta. E, obviamente, que esses esforços passam também por uma agenda de paz. Vale salientar como que as tensões geopolíticas contemporâneas, conflito no Oriente Médio, a guerra na Euroásia, as disputas comerciais entre China e Estados Unidos, afetam diretamente essa agenda brasileira, onde o Brasil tenta, de alguma forma, se reposicionar em matéria de pensar no fundo, Felipe, quem é que de fato vai pagar a conta. Isso passa também pelos debates sobre o financiamento do reposicionamento da agenda climática, como se dará essa transição energética e a maior responsabilidade dos chamados países desenvolvidos. Há uma tentativa também de fortalecimento nessa agenda bilateral, Felipe, com a Guiana. Como disse, a Guiana cresceu gigantescamente nos últimos 4 anos. Nós estamos falando de um aumento do PIB da ordem de 400%. E, claro, a ideia do governo brasileiro é estreitar essas relações comerciais, já que nos últimos anos importamos, por exemplo, petróleo do país vizinho. E, obviamente, que também, do ponto de vista dessa agenda estratégica, não é interessante para o Brasil pensar a agudização do conflito entre Venezuela e Guiana. Professor, rapidamente aqui eu queria aproveitar a sua participação, porque nessa reunião, nessa cúpula que vai acontecer hoje, o presidente, ali, após a participação dele na abertura, ele tem ali na agenda dele alguns encontros importantes com representantes da Colômbia, Chile, México, Bolívia e também com Nicolás Maduro. Muitas pessoas contestam essa aproximação do presidente com o presidente venezuelano, outras pessoas acreditam que é saudável manter essa relação, enfim. Será que a gente consegue ter uma ideia do que vai ser conversado, o que o presidente deve abordar nesse encontro com Nicolás Maduro nessa ocasião? Acredito, Felipe, que é o estreitamento dos diálogos para a realização da eleição na Venezuela agora no ano de 2024. Além disso, a questão de Esequibo certamente será pauta de uma série de abordagens, mas, claro, há uma série de agendas também bilaterais, reuniões bilaterais com representações do Chile, Colômbia, entre outros países da América Latina e da América do Sul, no sentido de pensar os caminhos da CELAC, ou seja,
essa composição, a chamada Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos. Veja que atualmente, Felipe, a CELAC congrega 33 países na fundamentação exatamente das suas discussões. Trata-se de uma organização muito pautada em agendas temáticas e é bem provável que o presidente Lula tensione as negociações, os debates, em torno desses três eixos: mudanças climáticas, o debate sobre soberania alimentar, do ponto de vista dessa criação de uma agenda não só global contra a fome, de combate às desigualdades em suas múltiplas dimensões, e, por fim, conquistar esses apoiadores para se pensar a reorquestração, a refundação dos mecanismos de cooperação global, não só do ponto de vista do Conselho de Segurança da ONU, mas também em instituições como o Fundo Monetário Internacional, o FMI, a própria composição do Banco Mundial, mas, sobretudo, em uma agenda também de se pensar a revisitação, ou seja, como é que a gente tem uma agenda paralisada, inerte, do ponto de vista até das negociações na Organização Mundial do Comércio. Então, essas agendas, essas bandeiras estão presentes na reunião de hoje da CELAC e é esperar exatamente o governo Lula nesse fortalecimento dos diálogos multilaterais. Muito bem, professor. Queria agradecer a sua participação com a gente aqui em mais uma edição do Agronotícias. Desejar um ótimo fim de semana. Semana que vem a gente volta a conversar sobre um novo assunto. Muito obrigado, Felipe. Bom final de semana a todos e todas.